estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando hoje sobre as manifestações populares no Brasil, mas, afinal das contas, não é para onde estamos indo, qual é a utopia que deve ficar dessas manifestações. Aqui no nosso segundo bloco, a gente tem a oportunidade de levar até você, conforme o tema da noite, também alguma literatura. E aqui quero indicar para você pelo menos 2 livros bastante interessantes. O primeiro deles, justamente o Bicentenário da Independência dos Países Latino-Americanos. Muito interessante como nasceu essa independência dos países latino-americanos, muitas delas fruto de movimentações, não é, populares, como a que nós temos acompanhado recentemente no nosso país. Também aqui, Movimentos Sociais na Era Global, da Maria da Glória Gon e o Breno Bringel, são os organizadores aqui pela Editora Voz. Movimentos Sociais na Era Digital, está aí para você. Você pode ter essa literatura que ajuda a aprofundar ainda mais o que nós estamos conversando nessa noite e o que já temos debatido ao longo dos últimos meses por conta destas movimentações aqui no Brasil. Além, claro, de outras literaturas que aqui nós temos, por exemplo, esse livro do Emanuel, ainda há pouco saindo da Jornada Mundial da Juventude, não é? Levanta-te e anda, o desafio de chegar até o fim, pela editora Canção Nova, para você aprofundar, para você ir além do que o programa vai provocando aqui nos nossos debates. E o Frei Antônio Moser, no final do primeiro bloco, fazia uma pergunta aqui, aliás, colocavam 2 questões para o professor Malco Camargos, doutor em ciência política, e que está aqui conosco debatendo essa temática tão importante. Professor Frei Moser, coloca aí de novo então as questões, por favor. Olha, em primeiro lugar, eu diria que não significa essa parada dos movimentos que realmente tenha havido uma freada. Pode ser um primeiro momento e pode aparecer um segundo. No tocante às tentativas, não é, de uma reforma política, claro que são bem-vindas, só que até agora não percebo passos concretos e que se explica justamente pela composição da chamada base aliada, com múltiplos interesses, muitos já, quase todos olhando para as próximas eleições, como é que eu vou me colocar. Então, evidentemente, eu me pergunto até que ponto, não é, o governo vai ter força para uma autêntica reforma política. E em que ela consistiria? Evidentemente, trazer o governo para junto do povo e o povo junto do governo, no sentido de uma transformação econômica, social, mais participativa. Gostei de uma observação sua, não é só na hora da eleição. Essa, eu diria, até certo ponto, é secundária. Agora, a outra participação constante, a oposição, a crítica, essa sempre é benéfica, desde que seja construtiva. Né? Faz parte do pressuposto da democracia a alternância do poder, faz parte o contraditório, faz parte os desafios para todo e qualquer governante. Eu acho bastante interessante refletir sobre a reforma política, porque é exatamente qual que é a sua capacidade de transformar, de fato, a relação entre os representantes e os representados que nós vivemos hoje no Brasil. A grande questão é porque ela é tão difícil de ser realizada. Não é só a base aliada que é contra ela. Na verdade, toda a classe política é contra ela, porque se sabe, com os benefícios de quem está no poder, é muito mais fácil disputar uma reeleição do que disputar uma entrada na política. Ou seja, quem já faz parte da estrutura política atual tem vantagens sobre aqueles que estão fora da estrutura política atual. Então, a reforma política traz medo de perder uma situação, de perder o controle, de perder o privilégio de quem está exercendo o mandato atualmente. Por isso ela é tão difícil de ser aprovada. Agora, dentro da reforma política, tem um ponto que é fundamental. Sim. E talvez ele seja o maior dos nossos males. Tem exatamente a relação entre empresas e candidatos. Em outras palavras, o financiamento das campanhas. No Brasil, nós temos muito a cultura dos brasileiros, não é de contribuição das pessoas privadas, ou seja, os brasileiros não doam dinheiro, não doam parte do seu salário às campanhas, a políticas, a causas que eles acreditam relacionadas à política. E quem faz isso são empresas. Em troca de quê? Não fazem isso buscando os seus ideais, fazem isso buscando benefícios
às vezes diretos, ou seja, privilégios determinadas, ou regulamentações em relação ao seu setor. O que torna, então, os políticos reféns das vontades dos financiadores de campanha. E isso tem que ser mudado. Não podemos continuar com uma democracia aprisionada pela vontade. E as manifestações, professor, elas colaboram nesse sentido? O senhor acha que este pode ser, daqui para frente, pela força das ruas que nós percebemos e percebemos bem? Não é como diria a juventude, abalou as estruturas. Quer dizer, as ruas elas podem ou tendem daqui para frente ser esse mecanismo de pressão junto ao governo, junto a essas instâncias que querem a manutenção do poder e não a conversão, a mudança do mesmo? Sem dúvida, e cada vez mais eu acho que o que as manifestações deixam como saldo é a necessidade de foco e de estar nas ruas. Não adianta nós termos 2, 3, 5 milhões de assinaturas pela internet. Isso não causa pressão no funcionamento de um governo. Agora, 5, 10, 15, 20, 50, 100 mil pessoas na rua assusta todo e qualquer governante. Então, vamos pegar um exemplo da Comissão de Direitos Humanos. A hora que as pessoas foram na comissão, ela teve um impacto grande, ela ficou sem trabalhar vários dias. Enquanto estava tendo e-mail contra o seu presidente, etc., ela não teve nenhum resultado. Então é importante que as pessoas movimentem-se. E na internet é o foco de organização. Mas o locus do processo, do protesto, tem que ser as ruas e não o mundo virtual. Perfeito. É um ponto de partida, né? Mas as ruas realmente como marco é realmente definidor. Agora nós vamos também às ruas, falando em ruas, não é? E perguntamos também às pessoas, mas e aí? Afinal das contas, você que de repente participou de uma dessas manifestações, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, na capital mineira, aconteceram várias manifestações e até com um aceno à violência assim muito intenso. Isso nós obviamente que não aprovamos, porque são os chamados banderneiros que ali se infiltraram e acabaram tirando o brilho dessa reivindicação popular tão bonita. Mas perguntamos às pessoas, você entendeu, afinal das contas, o porquê das manifestações populares? Vamos ver o que as pessoas responderam. Primeiro porque a gente vive num país da desordem. E eu acho que essas manifestações é para fazer um jus ao que está escrito na bandeira do nosso país, que é a ordem e progresso, né, que anda em falta. Porque o povo já está cansado e tudo que é reivindicado não é aceito. O brasileiro tem que sair, né? Tem que reagir agora, né? Porque está muito parado, né? Ver se dá um jeito nesse governo, né? É uma roubalheira, uma vergonha, né? Vamos ver se agora vai, né? O Brasil, ele preza muito a Copa do Mundo, por exemplo. Prezou muito a Copa do Mundo e deixou de lado o que é mais importante, que é educação, saúde, segurança. O povo brasileiro se revoltou ao saber que em São Paulo, desde a primeira manifestação que teve pelo aumento de ônibus, aquela confusão que os policiais fizeram, o Brasil revoltou. Com aquilo, que nem eles falaram, despertou o gigante, né? Para ver se os políticos tomam um rumo no Brasil, que por onde que está indo agora não é um lugar certo. Copa do Mundo não faz ninguém viver, não dá segurança para ninguém. Eu acho que tá certo. O povo brasileiro ficou muito tempo calado. Tá na hora de levantar e reivindicar os nossos direitos, né? Agora é a hora. Tá certo. Agora é a hora, Fremusi. Agora é a hora, sem dúvida nenhuma. Interessantes as observações, a gente vê que muito tranquilos os que fizeram as observações, mas por outro lado interpretando mais o fenômeno das massas e da pressão das massas. Agora eu gostaria de voltar ao nosso professor, numa colocação que também quero acentuar. Nós, de alguma forma, não nos sentimos mais representados por muitos que foram eleitos para nos representar, mas abandonaram a bandeira inicial, os seus propósitos, suas promessas. E todos nós sabemos promessa de político como é que acaba. Isso a nível de vereador, a nível de prefeitura, a nível de governo estadual, etc. Quer dizer, a gente não particulariza. Então, parece que há uma sensação, nós não estamos sendo representados, ou eles não nos representam. E depois, aqui com todo o respeito, né, eu tenho 50 anos já, né, mas com todo o respeito, algumas fisionomias estão eternamente lá. Tem que haver uma mudança também de configurações e eu diria uma nova geração tem que ir se apresentando, porque senão nós vamos cair numa espécie assim de república, não é? Que não tem mais vitalidade
para os grandes desafios, enfrentar os grandes desafios. Porque os desafios do Brasil são enormes, todo mundo sabe, em qualquer um dos campos que foram apresentados, saúde, educação, não é numa geração que se vai conseguir superar. Aliás, Frei Antônio Moza, o testemunho que nós tivemos nem há tanto tempo assim, não é? É coisa muito recente. O testemunho que o Papa Bento XVI deu continua sendo muito eloquente, porque imagine, aquele que é o principal representante da Igreja Católica, né? O que nós chamamos o sumo pontífice, aquele que puxa a fila, aquele que representa a catolicidade no seu nível mundial. No entanto, em determinado momento, não tendo condições mais físicas e etc., renuncia num gesto de humildade e desapego. E nós continuamente reparamos, políticos brasileiros, por exemplo, né? O sujeito está quase à morte, mas não arranca, não larga a mão do cetro, do poder. Isso não valeria apenas para os políticos, também outras funções, não há dúvida nenhuma. Agora, você veja bem, voltando ao Bento XVI, num primeiro momento, muitas pessoas se escandalizaram. Não, porque o Papa é até morrer mesmo, né? E gente assim, muito erudita em termos de cristianismo, etc., ficaram espantados. Eu, pessoalmente, acho que foi o maior gesto profético que esse homem poderia fazer. Não tenho mais condições, eu passo a bandeira para outro. Não é? Então, eu acho que vem bem a propósito. Posso fazer uma observação de leigo? Sim, diga. Porque eu quero puxar um pouco para a ciência política e falar da diferença em relação até a igreja e a ciência política no que se refere à renovação, que eu acho muito importante. Na política, nós temos um problema em relação aos jovens que entram na política, porque é muito comum os jovens entrar via herança de um velho político. Então não há mudança. Entra um jovem, mas com os mesmos vícios daqueles caciques. Você entra via uma herança e não por uma nova maneira de fazer política. Exatamente pelas benesses que a política dá àqueles que estão no poder. Então você se afasta, mas coloca alguém que vai continuar as mesmas práticas. Então às vezes nós temos velhos jovens ou jovens velhos na política. E na igreja, como leigo, pelo que eu percebo, a hora que entrou um novo Papa, com um jeito bastante diferente, com práticas diferentes do anterior. Então a igreja conseguiu trazer um novo Papa com um jeito novo de lidar com a igreja e com as pessoas. E o que a política não tem conseguido, exatamente por uma sucessão muito de igual para igual. O que não é o que as pessoas querem. Que é lamentável, não é? Sim, sobretudo famílias que já vêm lá do milênio passado, né? E seriam quase que herdeiros de capitanias. Exatamente. Isso aí eu concordo plenamente. Tá certo. Realmente é uma coisa impressionante. Olha, antes ainda de nós passarmos aqui ao segundo bloco, mas eu quero ainda colocar aqui para o Frei Moza uma questão interessante. O Frei Moza, não há como negar, quando a gente se reporta aqui a questão dos governos, não é? Especialmente aqui no caso do governo Lula, onde o governo Lula, naquele momento, por exemplo, ele integrou ao seu governo, não é, desde os mais influentes líderes dos sindicatos, né, e outras organizações sociais. Ele conseguiu realmente, isso aí foi uma habilidade do ex-presidente Lula, conduzir o país num certo clima de normalidade, abafou um pouco os protestos aqui e ali, foi conduzindo a coisa, apaziguando aquelas tensões sociais. Mas aí é que está. Parece que a absorção dessas forças sociais parece engraçado, né? A gente poderia dizer assim, será, Frei Antônio Moza, que essa absorção que o presidente conseguiu, será que ela foi algo realmente positivo ou foi uma espécie assim de ovo de serpente, não é? Que agora começa a revelar, infelizmente, na herança de Dilma, né? Os seus frutos mais venenosos. O que o senhor diz? Pergunta difícil de ser respondida, né? Eu vou abrir o jogo como eu interpreto. Eu acho que num primeiro momento, realmente habilidade extraordinária, era necessário trazer assim um certo clima de normalidade, não é? No sentido de poder dar passos para frente. Então tem um lado positivo. Mas a médio e longo prazo, eu acho que vai se tornando negativo. Porque não surgiram os substitutos.
não é? Se tivesse surgido outros movimentos, outro tipo de associação, então sim, mas infelizmente, como você diz, não tem oposição, mas também não tem representatividade, não é, das classes sociais. Hoje quase não se fala mais de classe social, né? Mas eu diria assim, dos vários interesses sociais, das causas sociais. E isso, claro, tende a uma certa normalidade, mas que é normose, ou seja, não é boa para o país. É necessário que surjam novas organizações e que apresente, ele colocou muito bem, na forma de um diálogo e mesmo de pressão, mas que represente um pensamento diferente. Agora, é bastante interessante porque nós temos que retomar o papel da economia nesse processo, né? Como que o Brasil, nos últimos anos, né, ele tomou um novo patamar no que se refere à economia, tanto no sentido de crescimento da renda como de diminuição da desigualdade. Esse é o maior fruto deste governo, né, dos últimos 2 governos que nós tivemos. E quando a economia vai bem, obrigado, fica muito difícil para se contestar como que o sindicato pode brigar muito por emprego se os próprios patrões estão negociando mais, dado a impossibilidade ou o pleno emprego, a insatisfação do trabalhador e a migração dele para outras empresas. Então houve uma mudança significativa no que se refere à economia. E agora é hora de mudar as outras coisas. E a população deu o tom de quais são as próximas mudanças. Está exatamente na qualidade do serviço público, está na qualidade da saúde, está na qualidade da educação e está na qualidade da segurança oferecida aos nossos cidadãos. Tá certo. Olha, nós vamos para mais um intervalo e você, obviamente, não saia daí, porque realmente ainda nós temos aqui algumas questões importantes para pontuar, como, por exemplo, as manifestações, elas resgatam, afinal das contas, alguns valores éticos, morais, cívicos, que estavam meio que perdidos, diluídos aí ao longo dos últimos anos. Ou que valores esses precisam ser resgatados para que, de fato, essas manifestações realmente tenham sentido e possam continuar a produzir os frutos que já foram plantados, não é mais que nós queremos colher nos próximos anos. Então, rápido intervalo e já estaremos de volta.